Boa tarde a todos, sejam bem-vindos para mais um encontro. Hoje nós iniciamos aí parabenizando o Padre Justino, que hoje, dia 22 de maio, completa 39 anos de sacerdócio, de ordenação sacerdotal. Isso é um grande desafio e é também muito bonito, porque é um exemplo de alguém que deixou tudo para servir a Jesus Cristo, para seguir a missão. E 39 anos é muito tempo. Eu ainda não tinha nem nascido, né, quando isso aconteceu. Então, queremos parabenizar, pedir que Deus lhe abençoe, continue dando fortaleza para que o Senhor continue a sua missão aí nesses 39 anos. Que o Senhor possa ter muitos anos de vida para continuar a missão enquanto estiver nesse mundo. Tá bom? Então, eu começo parabenizando e convido as pessoas que já estão aqui, e se quiserem parabenizar o Padre Justino, para iniciar, eu penso que nós podemos fazer essa homenagem de início. Aí os amigos que já entraram, caso queiram parabenizar o Padre Justino pelos seus 39 anos de vida sacerdotal, nós estamos abrindo espaço agora. Parabéns, Padre Justino. Você está me ouvindo? Oi, Roberto Rosas. Isso, Padre. Embora tenhamos nos conhecido há pouco tempo, o senhor nos impressiona muito pela sua simpatia, pelo seu carisma. Parabéns pelo seu aniversário aí de trabalho sacerdotal. Que Deus lhe abençoe e que o senhor continue ao nosso lado por muito tempo. Um grande abraço, Padre Justino. Tudo de bom com o senhor, a sua bênção. Obrigado, que Deus lhe abençoe a todos nós. Isso, mais alguém gostaria de parabenizar o Padre Justino? E estou lendo aqui os parabéns de Raquel aí no chat, viu? Diz parabéns, sim. Justino, força na caminhada e sebo nas panelas para caminhar muito mais. É nas canelas, nas canelas. Canelas. Sebo nas canelas. O Google. É sebo nas canelas, para andar muito mais, viu? Muito mais anos aí, muita força, muita festa, muito bolo e distanciamento social. Muita força, Isso. Saúde. Obrigado. Isso. Então vamos entrar aqui na temática de hoje, que é eclesialidade amazônica e leitura popular da Bíblia, à luz do Evangelho segundo Lucas e Atos dos Apóstolos. Então, com essa temática, nós vamos realizar esse encontro de hoje. Então, eu quero agradecer os parabéns aí por estes 39 anos de resistência, de resiliência, de parresia e de hipómone. Parresia significa audácia, liberdade de falar, tudo isso. E hipómone significa resistência, que é a virtude lá do Apocalipse, né? Parresia é a virtude dos Atos dos Apóstolos, né? Então, aí depois já podemos falar algumas palavras em grego, pelo menos que vocês escutem uma vez. Então, eu vou iniciar o processo aqui de aprendizado. Vamos abrir a tela inteira. Então, vamos clicar aqui. Agora, compartilhar. Agora, abro, né? Sim. Isso. E vamos ver aqui. Espera aí. Já apareceu, aqui. Agora é só ampliar a tela. Vou abrir, ampliar, vou ocultar aqui. Certo. E aí está vocês ótimo. Estão lendo já a eclesialidade amazônica, né? Sim, estamos vendo. Estamos vendo. A eclesialidade amazônica e leitura popular da Bíblia à luz do Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. É uma caminhada muito bonita, porque nos leva a nos situar a partir de uma realidade concreta, na realidade amazônica, a realidade popular e depois a palavra de Deus. Entrando no mundo amazônico.
quero contar o dia 10 de outubro de 2017, eu estava, não, 17, 18, 2018, eu estava em Fortaleza, estava conversando com uma amiga que esteve aqui em Manaus e perguntei para ela, porque tenho uns amigos lá em Lábrea, os freis que trabalham lá, né? Aí queria tomar um café em Lábrea, digo, quanto tempo demora, quantos quilômetros para ir a Lábrea? Aí, Lane disse, não sei, não sabe os quilômetros, então perguntei, e quantas horas de ônibus? Aí ela responde, não sei. Ela ficou aqui 4, 5 anos, né? E foi para Lábrea, veio para cá e tal. E digo, e então como é que você vai? Digo, você não vai de ônibus? Não, isso não se vai de ônibus. E digo, então você vai de quê? Você vai de barco. E então? Disse, olha, para ir são 5 dias, para voltar 6. Então, tomar um café com meus amigos lá de Lábrea, os freis, significa 5 mais 6 dias, praticamente meio mês. Aí depois, eu tive a sorte de conhecer Dom Tomás Murphy, bispo auxiliar de Salvador. Ele era padre redentorista e veio dos Estados Unidos aqui para Amazonas. E ele trabalhou aqui, acho que uns 8, 10 anos, talvez algo mais, e ele diz que chegou aqui com uma finalidade precisa, que era converter o Brasil. Aí depois de 8, 10 anos, disse, olha, acho que vai ficar difícil converter o Brasil, eu vou tentar converter a Amazônia. Quando tinha esse projeto já específico de converter a Amazônia, aí nomearam ele bispo de Juazeiro, lá da Bahia. Aí ele foi para lá, e aí disse, bom, não consegui converter o Brasil, meu projeto já se reduziu talvez 40% a Amazônia, vou ver se consigo converter os padres aqui de Juazeiro, né? Da diocese onde ele ia trabalhar esses anos. Depois de 5 anos, disse, olha, eu já cheguei a uma conclusão que é muito difícil converter os padres e cheguei a uma conclusão, a melhor da minha vida, que eu vou tentar me converter. Então, não quero converter mais o Brasil, nem a Amazônia, nem os padres de Juazeiro, e vou tentar me converter, dizia Dom Tomás Murphy, uma belíssima pessoa que aqui parece que está... Pronto, agora consertei. Uma belíssima pessoa que já pela questão de saúde teve que deixar a diocese de Juazeiro e foi trabalhar como bispo auxiliar de Salvador. Então, eu percebi que trabalhar na Amazônia significava entrar num ritmo de horários muito diferentes. Passamos para o plano B, não conseguimos casar com cachorro, vamos casar com gato, né? Então, vejam bem, vamos apresentar hoje, quero assim dizer para vocês, o que significa evangelizar como comunidade situada no mundo amazônico. Isso a partir dos Atos dos Apóstolos e do Evangelho de Lucas. Para entender isso, vamos refletir em como Lucas apresenta o conjunto da obra, o Evangelho e Atos dos Apóstolos. Então, ele inicia, aí vocês, se tem a Bíblia, podem abrir e acompanhar, no primeiro capítulo, versículos de 1 a 4 de Lucas, temos o prólogo. Vou ler e depois vou explicar um pouquinho a força que tem esse prólogo. Não temos outro semelhante nos evangelhos. Poderíamos comparar um pouco com aquele do Evangelho de João, mas este é muito mais, vamos dizer assim, refletido e muito mais articulado, né? Um prólogo completamente diferente. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se passaram entre nós.
começaram do que nos foi transmitido por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu, desde o princípio, também eu decidi escrever para você uma narração bem ordenada, excelentíssimo Teófilo. Desse modo, você poderá verificar a solidez dos ensinamentos que você recebe. Então, vejam aí, nesse prólogo, Lucas se situa numa corrente de tradição, diz que houve já outras pessoas, ele usa a expressão muitas pessoas. Aí os biblistas não acabam de chegar a um acordo, porque dizem, bom, se temos os evangelhos possivelmente de Marcos, de Mateus ou algum outro evangelho, em princípio não seriam muitas, mas ele salienta esse elemento aí, que já houve outras pessoas que tentaram escrever a história dos acontecimentos. Vejam aí, o que aconteceu entre nós, entre Lucas está muito interessado em tudo aquilo que aconteceu em tempos de Jesus, os seguidores e seguidoras de Jesus, e no início das comunidades, os primeiros 30 anos, do ano 30 até o ano 60, 70, uma coisa assim, né? Ele quer verificar tudo isso desde o princípio, a partir de quem? Porque Lucas não esteve com Jesus. Lucas não foi discípulo na Galileia, né? Como outros. Então, ele vai partir da experiência das comunidades, do que estão celebrando e das testemunhas oculares. Quer dizer, Lucas, podemos situar assim como da segunda geração, enquanto que não é testemunha direto, e ele vai beber dessas fontes das testemunhas oculares e depois também que foram ou se tornaram ministros da palavra. Poderiam ser como dois grupos ou o mesmo grupo visto por um viés diferente. Aí, dependendo um pouquinho como se pode ler em grego, podemos entender uma coisa ou outra, mas não muda fundamentalmente o sentido, porque o que ele nos está dizendo é que ele foi verificar bem em profundidade, né, como diz ele aí, um estudo cuidadoso do que aconteceu desde o princípio. O princípio vai ser o batismo de João, como vai indicar no início dos Atos dos Apóstolos, etc. Né? Também eu decidi, vejam aí, nenhum outro evangelho, nem Lucas, nem Mateus, nem Marcos, nem João, tem este sujeito que diz, eu investiguei tudo. Eu quis dar uma resposta às perguntas que as comunidades tinham, às dúvidas que tinham. Será que isso que nós aprendemos, será que isso que nos ensinaram, que transmitiram para nós, realmente tem uma solidez firme, de rocha firme, ou é de areias movediças? Então, Lucas está preocupado por isso, porque as comunidades já receberam, podemos dizer, um primeiro anúncio, uma primeira catequese, um primeiro ensinamento, mas estão aí duvidando se realmente vale a pena topar essa parada, seguir Jesus e viver em comunidade. Então, por isso que ele disse, eu também decidi escrever uma narração bem ordenada. Então, ele aí não é somente um investigador, mas é um escritor e depois um catequista, um evangelizador. A preocupação de Lucas não é fazer uma história, às vezes se diz que Lucas é historiador, ou mais historiador dos evangelistas, não. Lucas não quer ser historiador, o que quer ser um evangelizador que, olhando para trás, vê a realidade do povo de Israel, vê a experiência dos seguidores e seguidoras de Jesus e diz, nós estamos no bom caminho. Nós temos solidez para aprofundar tudo isso e para ir para frente. Né? E isso é dirigido a um excelentíssimo Teófilo, que aí depende como é interpretado isso, né?
quem é esse excelentíssimo Teófilo? Porque é um grande título, né? Então, vejam bem, as duas partes da obra, o do díptico, né, Lucas e Atos, estão dedicadas a este excelentíssimo Teófilo. No início de Atos salienta isso, e no início também do Evangelho, com este prólogo que acabo de ler. Quem é este Teófilo? Vamos ver, porque aí as hipóteses são várias, né? Então, a primeira hipótese é a seguinte: seria um pouco como alguém dos estudos Globo, que tem um dinheiro, ou da Folha de São Paulo, né? O diretor da Folha de São Paulo, que paga e financia a obra. Aí alguém que pensa isso, né? Se então Lucas tinha necessidade de alguém que promovesse a obra, e pronto, então esse excelentíssimo Teófilo poderia ser um benfeitor rico, ou que pudesse ajudar. Poderia ser também uma autoridade civil ou religiosa, por exemplo, um príncipe ou um bispo. Por que não? Pronto, também essa hipótese foi sendo baralhada, né? E depois, Teófilo significa amigo de Deus. Portanto, aqui chegamos um pouquinho à resposta mais convincente, né? Que é esta aqui. Lucas está escrevendo para as comunidades, e dentro das comunidades podemos dizer um nome simbólico chamado Teófilo, que significa amigo de Deus, e, portanto, estaria escrevendo, podemos dizer assim, para as comunidades daquela época e as comunidades de hoje que nós estamos seguindo esse evangelho, né? Portanto, não um promotor da obra, mas exatamente se dirigindo a um destinatário que ajudaria ele simbolicamente a representar todas essas comunidades que se colocam em atitude de discipulado e vão crescendo, vão acompanhando o ensinamento dos apóstolos nas reuniões, nas celebrações eucarísticas, na partilha do pão, na solidariedade e no anúncio do Senhor ressuscitado, né? Então, seria um pouquinho tudo isso. Importante dizer que, para entender o Evangelho, devemos ler também os Atos. Para entender os Atos, devemos ler o Evangelho. Então, as duas coisas, Evangelho e Atos, formam uma única obra, ou uma obra em 2 volumes, como vocês prefiram, né? Ou um díptico, etc. Né? Mas ler as duas partes, porque senão aí a coisa fica capenga, né? Por exemplo, aí Simeão diz que agora podes deixar a tus pais, porque meus olhos contemplaram o Salvador, que colocaste diante de todas as nações, luz para iluminar os povos, glória de teu povo Israel. Esse iluminar todos os povos, a dimensão universal, aparece exatamente na segunda parte, a partir do capítulo 1, versículo 8 de Atos. Recebereis a força, o dinamismo do Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, na Samaria e até os confins da terra, né? Então, a partir de Jerusalém, onde inicia o Evangelho acaba em Jerusalém, mas depois os Atos em Jerusalém e não se volta mais para trás. A missão é para frente, até os confins da terra. Lá no Império Romano era simbolicamente Roma. Depois, na Espanha, temos lá, num pontinho em cima de Portugal, chamado Finisterre. Finisterre significa o fim da terra. Então, aqui daqui para lá, somente água, água, água. Então, acabou a terra, Finisterre, né? Então, pronto. Mas depois percebemos que a terra continua, e continua até Manaus, e até a enchente de Manaus, que não é pequena, viu? Então, aí esperando que o rio possa descer esses 30 metros, né? Senão, de repente, temos que ir lá no Monte das Oliveiras todos juntos, né? Para fugir dessa enchente, né? Mas, então, vejam bem, isso aí, né?
E depois eu tinha aqui um slide que depois, no caso, eu vou partilhar com vocês, aí no grupo Caminho de Emaús, etc., né? Que é a estrutura do Evangelho. Então, temos aí, no primeiro momento, temos o prólogo, que eu falei agora. Depois temos o primeiro e segundo capítulo, que são muito bonitos realmente. E aí temos a apresentação de João Batista e de Jesus em paralelo. Anúncio a João Batista, anúncio de João Batista a Zacarias, né? Anúncio de Jesus a Maria, etc., em paralelo. Mas salientando que esse paralelo mostra também a grande diferença entre João Batista e Jesus. João Batista é um profeta que vai preparar o caminho do Altíssimo, Jesus é o Filho de Deus. Então, temos essas duas. Aí, salientar que nesses dois capítulos temos um diálogo maravilhoso entre Maria e Isabel, muito bonito. Aí vai dar lugar ao resto do Ave Maria, né? Muito bonito. E a primeira bem-aventurança de Isabel a respeito de Maria. Das 12 bem-aventuranças que encontramos no Evangelho de Lucas, essa vai ser a primeira bem-aventurança, capítulo 1, versículo 45. Bem-aventurada você, Maria, porque acreditou na palavra de Deus e isso vai se cumprir. É a primeira bem-aventurança entre essas duas mulheres grávidas, é um diálogo maravilhoso. Depois acrescentar que Maria tem um cântico, o Magnificat. Depois, Zacarias tem outro cântico profético maravilhoso, então é o segundo cântico. Depois temos aí no capítulo 2, 29 e 32, temos o cântico de Simeão. E depois temos no capítulo 2, versículo 14, o cântico mais simples, ou mais breve, o glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens da boa vontade. A glória para Deus e a paz para toda a humanidade, né? Temos esses 4 cânticos maravilhosos e depois, no capítulo 10, versículo 21, quando voltam os 70 missionários, os 72 evangelizadores, 70 ou 72, temos aí uma variante, e Jesus diz que se enche do Espírito Santo, e aí proclama: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque isso foi do teu agrado. Então temos aí esse hino maravilhoso do capítulo 10 do Evangelho de Lucas, né? Então, os 2 primeiros capítulos, depois o capítulo 3 vai apresentar João Batista, a atividade de João Batista, e salientar uma coisa interessante no início desse capítulo 3, porque temos aí um sincronismo que se chama o sincronismo lucano, e no capítulo 2 já tínhamos um sincronismo no início, porque diz que em tempos do império, etc., aí vai acontecer que Jesus, que José e Maria vão ter que fazer o recenseamento, etc., etc. Então, temos aí um primeiro sincronismo, mas quero salientar este do capítulo 3, onde, no contexto do Império Romano, vai fechando um pouquinho o objetivo, a objetiva. Depois, diz, no contexto do rei tal, no contexto de Pôncio Pilato, no contexto do sumo sacerdote, diz, aconteceu o quê? Então, cria um suspense grande, porque vai fechando do grande império, vai fechando, e aconteceu o quê? Que uma coisa maravilhosa. No deserto, a palavra de Deus veio sobre João. Então, vejam que coisa linda. Então, nesse grande império, contemplando todas as grandes autoridades, etc., etc., civis, militares, políticas, religiosas, né? Aí vai dizer o que aconteceu foi, a palavra de Deus veio sobre João Batista no deserto. Então, temos um ponto, vamos dizer, de inflexão muito importante nesse capítulo 3. Depois, o capítulo 4, aí no capítulo 3 temos também o batismo de Jesus, e uma genealogia que é diferente daquela que encontramos em Mateus capítulo 1.
e não há como combinar as duas genealogias, têm nomes diferentes, então obedecem possivelmente a, vamos dizer assim, a duas visões completamente diferentes, então não temos por que combinar, tentar aí combinar esses elementos que aparecem claramente diferenciados, não contrapostos ou não contrastantes, mas tem uma visão diferente. A genealogia de Mateus começa a partir de Abraão e vai descendo, Abraão que gerou, e chega aí até José, etc. E na genealogia de Lucas parte ao contrário. Jesus, que era como se pensava filho de José, era, e aí vai subindo, até chegar a Adão, que é filho de Deus. Um minuto antes apresentado Jesus como filho de Deus no batismo, e agora apresenta a mesma filiação divina por este outro lado da genealogia, colocando o último elo dessa genealogia em Adão, não em Abraão, mas chegando até Adão, filho de Deus, né? Depois, no capítulo 4, temos aí um quadro maravilhoso nos primeiros 11, 12 versículos, que aprova a tentação de Jesus, esses três momentos, essas três cenas, se é filho de Deus, então converte estas pedras em pães, se você é filho de Deus, se você me adorar, etc. Então, aí um quadro muito significativo para lembrar sempre que esse quadro ilumina toda a vida de Jesus. Vejam aí o capítulo 4, versículo 13, que acaba dizendo: e o diabo deixou Jesus, passadas essas tentações, até o momento oportuno. Então, aí vai dar um salto, né? Está anunciando um salto aí. Quando vai ser esse momento oportuno? Vai ser exatamente no capítulo 22, versículo 3, e depois 53, que vai ser o momento quando Judas decide entregar Jesus, e aí, quando vão prendê-lo, diz: este é o momento de vocês e a hora também das trevas, né? Então, aí depois, a partir do capítulo 4, versículo 14, temos aí esse programa maravilhoso de Jesus na sinagoga de Nazaré, a partir da leitura do profeta Isaías, capítulo 61. Depois temos aí outra referência ao capítulo 58 de Isaías, etc., mas fundamentalmente é o capítulo 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para anunciar, para levar a boa notícia aos pobres, etc. E aí, acabada a leitura, Jesus proclama: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Aí aparece como a grande atração que Jesus revela aí aos seus concidadãos, né? E aparece também uma pergunta: mas este que está falando, que acaba de falar, não é o filho de José? Então aí parece que não bate nas coisas. E aí Jesus disse: olha, vocês vão me dizer, médico, cura-te a ti mesmo. Ouvimos que você fez milagres lá em Cafarnaum, então realiza aqui. E aí Jesus vai usar umas palavras de contraste muito fortes, dizendo: vejam aí na história o que aconteceu com Elias, o profeta Elias, quando chegou aquela seca terrível, né, de 3 anos e meio, os rios secaram e aí ele teve que ir lá na Fenícia, né, em Sarepta, e ficou na casa de uma viúva. Aí Elias fez o doutorado honoris causa na casa desta viúva, né? Então, vejam aí, havia muitas viúvas em Israel, mas Elias foi enviado somente a esta viúva de Sarepta, que ficava lá no território de Fenícia, de Tiro, Sidão, daquelas bandas, né? E depois dá um segundo exemplo de Jesus, e aí esse segundo exemplo já praticamente é como a gota d'água que faz transbordar o copo. E aí diz: olha, vejam aí também no tempo de Eliseu, né? Elias e Eliseu, os dois profetas, né? Então diz o que aconteceu com Naamã o sírio. Havia muitos leprosos em tempos de Eliseu, mas veja quem foi curar Eliseu.
nada menos que ao general do Império Assírio, o império que era muito, muito violento, como fica registrado aí nos capítulos 7 e 9 de Isaías, né, a volta do opressor, etc., né, representando o Império Assírio, e vejam que foi curado da lepra, esse foi Naamã o sírio. Aí, nessa leitura atualizadora que Jesus faz, né, que o evangelho é para todos, não somente para aqueles de Nazaré, aí ele chega numa conclusão, diz, olha, aqui é melhor acabar com você, né? E aí, então, diz que empurram ele para fora, levam lá na beira do precipício e já estão a ponto de dar um empurrão, e diz que Jesus se vira e tranquilamente passa no meio de todos. Temos aí já como um pré-anúncio da paixão, da sorte ou do destino que Jesus vai sofrer ou vai receber lá em Jerusalém. Está já anunciando, né, o profeta, a sorte do profeta Jesus de Nazaré. Aí, Jesus continua anunciando o evangelho, mostrando alguns sinais milagrosos, etc. No capítulo 5, ele chama, vejam aí, os primeiros discípulos, depois desse anúncio, depois desse testemunho, etc. E aí Pedro tem um foco especial. Chega lá e Jesus manda jogar as redes e diz, a noite toda passamos aí pescando e não conseguimos nada, mas na tua palavra, diz Pedro, na tua palavra jogaremos as redes. Diz que jogaram as redes para as águas mais profundas, porque naquele horário já de 10, 11 da manhã, os peixes estão nas águas profundas, né? Então diz que pescaram tamanha quantidade de peixes que a barca afundava. Ele diz que fazem sinais, não gritam, mas fazem sinais para que venham os outros colaboradores, etc. Né? Aí Pedro, diante de tudo isso, sente aquela intuição dizendo, afasta-te de mim que sou pecador, e Jesus lhe disse, não temas, de agora em diante, você vai conduzir pessoas para a vida. Vejam que usei uma tradução diferente daquela que encontramos em Marcos, daquela que encontramos em Mateus capítulo 4 e Marcos capítulo 1, que diz, farei de vocês pescadores de homens. A variante que encontramos em Lucas diz, farei de vocês pessoas que conduzam para a vida. No Evangelho de Lucas, o conceito de vida e nos Atos dos Apóstolos é um conceito chave, como vai ser também no Evangelho de João. Pessoas que conduzem para a vida. No capítulo 24, quando as mulheres vão ao sepulcro e encontram aqueles dois homens lá e dizem, por que vocês procuram entre os mortos o vivente? Capítulo 24, versículo 5 dos Atos do Evangelho de Lucas. Por que vocês procuram entre os mortos o vivente, né? Vejam aí o título que dão a Jesus, o vivente, o Senhor da vida, e depois vai aparecer também nos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 15, no capítulo 5, versículo 31, e depois na parte do capítulo 4 da carta aos Hebreus e no capítulo 12, esse conceito de vida, de Salvador, de aquele que conduz para a vida em plenitude, né? Então temos aí um conceito muito bonito, exatamente, de o evangelizador como aquele que leva, traz vida, que conduz para a vida e para a alegria, para a esperança, como o Evangelho salienta já desde o capítulo 1 e 2, que é uma das características de Lucas, a alegria que preenche esses capítulos e depois o resto do Evangelho, né? Aí, a partir do capítulo 6, temos o Sermão da Planície, que é paralelo àquele chamado Sermão da Montanha de Mateus, só que os enfoques são um pouquinho diferentes, né?
o modo de apresentar Lucas aí, as bem-aventuranças e as mal-aventuranças, né? Ai de vocês, os ricos, bem-aventurados vocês, os pobres, etc. Então, temos aí um contraste forte, um modo semita de apresentar, né? E, ao mesmo tempo, se reforçam as duas coisas. Por um lado, o lado positivo, felizes os pobres, os que choram, etc. Depois, ai de vocês, né? Então, contrapondo essas duas realidades, aí fica muito mais forte a mensagem, etc. Né? Depois, aí, amar aos inimigos, etc. Né? Aí, amar aos inimigos, vou beber um pouquinho de água e depois conto uma história lá de Barcelona. Eu estava em Barcelona, estava dando um curso lá nas adoratrices, nas religiosas de clausura. Era um curso. O senhor está sem áudio. Tem que ligar o áudio. Seu áudio está desligado. Nós não estamos ouvindo. O senhor desligou o áudio. Não, isso, voltou agora. Sim, não se apavore, não. Aqui alguma coisa basta tocar e imediatamente me tira no microfone da frente, né? Então, estava dizendo, né, devo ter tocado alguma coisa, então desculpe, né? Então, estava dizendo lá deste curso que estava dando em Barcelona e exatamente aquele dia acabava de falar deste capítulo 6 de Lucas, né? Das bem-aventuranças, de que ele fala aí de ser misericordiosos como o Pai é misericordioso, de amar, de perdoar, etc. Né? Aí, quando acabei, era os primeiros meses que eu estava em Barcelona, aí uma senhora, Pilar Moreno, me esperou na saída e aí me cumprimentou. Disse, padre, tal e tal. E disse, padre, eu gostaria de contar uma experiência que eu fiz com esse capítulo 6 de Lucas. Ah, pois me conte, né? Então, esta senhora me contou esta experiência que ela diz que ficou, vamos dizer assim, impactada por esse texto do capítulo 6 de Lucas, né? Então, ela disse que todos os dias lia o Evangelho e estava lendo o Evangelho de Lucas, cada dia um capítulo mais ou menos. Quando chegou a esse ponto do capítulo 6, 37, 38, 39, por aí, esses versículos, aí ela disse, como? O quê? Perdoar? Como é que? Aí ela refletiu 2, 3 vezes aquela frase e disse, isso é demais, isso é impossível. Aí ela diz que subiu lá em cima da casa, que tinha uma escada, aí procurou essa escada e colocou a Bíblia de castigo por uma semana, porque essas coisas não se podiam dizer assim tão fortes, né? Aí, como esta senhora, foi o que ela me disse, né? Lia todos os dias, pois então disse, não, hoje não vou tocar nela, está lá em cima do armário, nada de tocar na Bíblia, viu? Aí, por uma semana de castigo. Aí, depois de uma semana, quando disse, acho que agora já posso tirar, né? Já ficou uma semana de castigo, aí pronto, viu? Depois aí disse... E aí conversamos um pouco sobre esse lado duro do Evangelho, viu? Quer dizer, quando refletimos exatamente, veja aí que quando Pedro e os outros 2 ou 3 que estão com ele, aí no capítulo 5, versículo 11 de Lucas, diz que deixando a barca, deixando os jornaleiros, etc., deixando tudo, seguiram Jesus. Então, esse deixar tudo impacta. Em Lucas é radical. Em Lucas tem uma comunidade formada por, vamos dizer assim, alguns de origem judaica e outros de origem grega, os chamados gentios, né, ou pagãos, às vezes com essa denominação, né, e dentro desse grupo das comunidades há pessoas ricas, há pessoas menos ricas e há pessoas pobres. E não deve ter sido fácil
a convivência desses vários grupos, dessas várias situações, né? Vamos chamar assim, em certo sentido, com aspas, diferente classe social, né? E então, perdoar, aí vai exigir exatamente a força do Espírito para poder realizar exatamente essa obra de ser misericordiosos como o Pai, né? Vejam aí o exemplo do bom samaritano, etc., né? Então, realizar esta prática libertadora de Jesus, é nosso irmão, é nosso mestre e é o Senhor, e é aquele que realiza a nossa fé, né? Então, ele chama, ele envia, e ele, ao mesmo tempo, vai dizer: não se pode servir a dois senhores, né? Ou se serve a um, se serve a outro, etc. Então, vai mostrar um pouquinho, e ao mesmo tempo vai mostrar, por outro lado, que é possível também a conversão dos ricos. Aí o capítulo 19 de Lucas, o encontro de Jesus com Zaqueu, capítulo, uma cena muito bonita realmente, né? E aí Zaqueu diz que é um cobrador de impostos, não somente um cobrador de impostos, sino praticamente seria como o chefe da alfândega, né? Então diz que é um architelonos, né? É o encarregado aí de todo esse lugar onde passavam os vários impostos, etc. E então aí diz que quer ver Jesus, mas por ser baixo de estatura, diz que não conseguia, todos ficavam lá na frente, e ele saiu correndo, se subiu lá a um sicômoro, a uma mangueira, diríamos nós, né? E se subiu lá e pronto. Mas como é que este homem, né, não tem vergonha de passar na frente lá? Então, diz que queria ver quem era Jesus, né? Quando Jesus chega lá, diz: Zaqueu, desce que hoje tenho que me hospedar na tua casa. Aí diz que todo mundo começou a murmurar, né? Quando entrou na casa de Levi, diz que eram os fariseus que murmuravam. Aqui já são todos que dizem: mas o que está acontecendo aqui, né? Isso é inacreditável. E aí, Zaqueu diz que se sube numa cadeira, se sube na mesa, como era baixinho, tem que se subir, senão não consegue ver ninguém, né? Diz que se sube lá e toma aquela decisão, né? Uma decisão muito forte, diz: olha, se eu roubei e tal, então vou devolver 4 vezes mais e dar aos pobres, né? E aí Jesus comenta: realmente hoje entrou a salvação nesta casa, né? Esse hoje de Lucas, que aparece umas 12 vezes ou 14 vezes, né? E como aquele que aparece já no livro de Deuteronômio, hoje é o dia da salvação. Vejam aí no início, no capítulo 2 de Lucas, capítulo 2, versículo 10, e hoje nasceu para vocês um menino que é o Messias, o Salvador, o Filho de Deus, né? Então, portanto, uma boa notícia. Vejam aí na sinagoga de Nazaré, hoje se cumpre esta escritura. No momento também de Zaqueu, no momento também quando está na cruz e aquele outro ladrão disse: lembra-te de mim quando estiver no teu reino, e disse: hoje. Então, esse hoje e o hoje de Deus, quando se vai realizando a salvação nos diferentes contextos e nos diferentes grupos e pessoas, né? Então, aí, depois temos o capítulo 7 e 8, onde vem umas cenas muito bonitas. Aí Jesus vai comer, vai curar, vai entrar na casa de Simão, né? Um fariseu. Interessante que em Lucas temos 3 fariseus que convidam ele a uma refeição, e Jesus aceita, briga com os fariseus por um lado, mas por outro aceita a refeição com eles. Vejam aí capítulo 7, versículo 36 e 50, vejam no capítulo 11 de Lucas e o capítulo 14, 3 refeições em casa de fariseus, né? Então Jesus briga por questões essenciais, fundamentais, mas depois ele aceita também, como aceita ir também na casa de Levi, como aceita ir na casa de Zaqueu, etc.
as várias refeições que Jesus vai realizar, a multiplicação dos pães, também na Eucaristia, a última ceia. Então, temos aí refeições com pecadores, publicanos e pecadores, refeições com a multidão, multiplicação dos pães, e refeição com os discípulos. Aí temos, no capítulo 22, temos a ceia, a última ceia, e depois, no capítulo 24, quando ele aparece aos discípulos que estão reunidos em Jerusalém, etc. Né? Então, temos um filão muito bonito, realmente, da misericórdia de Jesus, que se mostra por duas bandas. Por um lado, nas parábolas da misericórdia, que todo mundo salienta, mas o lado mais escandaloso, entre aspas, o lado mais forte, provocador e interpelador, é a prática libertadora de Jesus, e a prática de Jesus de, como diz no início do capítulo 15, os publicanos e pecadores gostam de ouvir Jesus e se aproximam dele, que come com eles e acolhe, etc., etc., não somente acolhe, mas come com eles, sinal de intimidade, mas os escribas e fariseus murmuravam exatamente disso, né? E aí temos um capítulo maravilhoso, capítulo 15 de Mateus, digo de Mateus, de Lucas, né? Desculpem aí, capítulo 15 de Lucas, que tem essa introdução forte e tem 3 exemplos que normalmente são falados como parábolas. Quero chamar a atenção que as 2 primeiras cenas não são parábolas, saliento de novo, não são parábolas, mesmo que a maioria fala de parábolas, eu não falo de parábolas, falo de interpelações, que é muito mais forte. Vou explicar um pouquinho este conceito da primeira cena do pastor, da segunda cena da mulher que perde uma moeda, e a terceira, sim, a terceira é uma parábola, já no linguajar e tudo, um pai que tem 2 filhos. Então, a primeira cena, a introdução, temos 2 grupos de pessoas, os publicanos e pecadores, que vêm para escutar Jesus, os escribas e fariseus que criticam, e Jesus, versículo 3 para frente, interpela o grupo dos escribas e fariseus. Quem de vocês, vejam aí a pergunta, não começa com havia uma vez, ou o reino de Deus se parece com, não. Quem de vocês, portanto, não é, quem de vocês, se tem 100 ovelhas e perde uma? Isso é uma interpelação. Quem de vocês, se tem 100 ovelhas e perde uma, não vai procurá-la? Até encontrá-la, depois, quando a encontra, fica feliz, convida os amigos, tomam umas quantas, etc., etc., e a alegria no céu porque encontrou a ovelha perdida. E há mais alegria por uma ovelha perdida que por 100 que não precisam de conversão, se referindo aos escribas e fariseus, que acham que eles já chegaram ao ponto da perfeição e não precisam mais mudar de vida. Então, portanto, quem de vocês tem 100 ovelhas? É uma interpelação, não é uma parábola não, viu? É muito mais forte. Segunda coisa, primeiro exemplo é de um pastor que tem 100 ovelhas, o segundo é de uma mulher que tem umas moedas, tem 10 moedas, e pergunta, se há um pastor que tem 100 ovelhas, não vai procurá-las? Ou que mulher, com uma pergunta, ou que mulher, se tem 10 moedas de prata, perde uma, não varre toda a casa, coloca tudo de pernas para o ar, até encontrar a moedinha? Então, aí não é parábola, não. É um exemplo da vida para dizer como você, quando valoriza uma coisa, o pastor que valoriza essa ovelha, a mulher que valoriza essa moeda que era importante para a vida dela, para a vida da família, né? Dela com os filhos ou com o esposo, etc., né? Então, essas primeiras são 2 perguntas interpeladoras fortes que nos questionam. Aí depois a mulher, claro, quando encontra a moeda, vai convidar as amigas, vai fazer uma festa, e então diz que aí os anjos do céu batem palmas e tudo mais, né? E depois já vem propriamente a parábola, aí isso sim, um pai que tem 2 filhos. Aí sim, aí já o início já se assemelha mais ao jeito literário de falar, um pai que tem 2 filhos, então o menor
pede aí a correspondente herança, etc., e vai, gasta tudo e depois volta arrependido e tal. E o pai fica louco de alegria e faz esse banquete e renova ele na dignidade de filho. Não cobra ele e diz, não, agora você vai dormir lá com os empregados, né? Não. Faz aquele banquete, tudo isso, os gestos maravilhosos de recobrar a dignidade, né? As sandálias, seja a túnica, seja depois o anel, depois matar o terneiro cevado, todas essas coisas, e depois a festa, né? E o filho maior representando aos escribas, aos fariseus, aqueles que se acham justos, quando escuta aquela festa, dizem que está acontecendo o quê? Ele disse, olha, teu pai ficou meio doido quando chegou teu irmão, e aí, por encontrá-lo vivo, disse, veja aí. Então, disse, agora não entro. E aí, o filho mais velho vai mostrar todas as dívidas, entre aspas, que o pai teria para com ele. E aí o pai disse, meu amigo, disse, teu irmão, porque esse é teu filho. Então critica o pai, diz, esse teu filho que gastou aí o dinheiro pelo mundo afora, né? Se envolvendo com tudo que não prestava, né? Chega aqui, você fica meio doido e você nunca me deu um cordeiro para celebrar com meus amigos. E ele diz, pai, você está sempre comigo, tudo meu e teu. Você tinha todos os cartões do Santander, do Bradesco, do Itaú, todos os cartões estavam na sua mão. Você vai me pedir aí R$50 para comprar um cordeirinho? Mas não tenha paciência, né? E aí fica acabando assim. Moral da história, e aí fica para nós a pergunta. O filho mais novo, já sabemos um pouco a dinâmica, mas a pergunta vai sobre o filho mais velho, que representa as pessoas que se acham justas, que chegaram já à perfeição, etc., não devem mudar nada de vida. Entrou, não entrou. Entrou no banquete, não entrou no banquete. Essa pergunta que fica aí, sem estar formulada diretamente, mas está implicitamente nesse diálogo do pai com o filho, e o pai que reconstrói a família, seja do filho menor, seja do filho maior que não quer reconhecer o seu irmão como irmão, diz, esse é teu filho, viu? Esse é teu filho, viu? Então, esse não é meu irmão, viu? Esse não é meu irmão, esse é teu filho, aí que... E então, agora, o Senhor ficou doido, tal. A parábola, aí se reconstrói tudo a partir desse pai que é realmente misericordioso, que perdoa, que abraça o filho, nem deixa acabar toda a conversa que tinha preparado, né? Tinha preparado lá uma conversa de 2 horas, aí, né? E abraça ele e diz, olha, você chegou, já é suficiente, né? Então vamos fazer a festa, etc., né? O filho mais velho, no qual podemos entrar também nós, cada um de nós, entramos na festa com esse irmão ou não entramos? Se entramos, aí quer dizer que o nosso coração se amolece e fica um coração de carne, tenro, amável, etc. Se fica duro como pedra, então pronto, vamos para outro canto, vamos aí para um hotel, diz, não, que fique aí o pai com seu filho, né? Eu não sou mais filho desse pai, né? Então vejam aí, temos essas 3 cenas maravilhosas e devem ser lidas em conjunto, né? E depois as outras 2 parábolas que vêm no capítulo 16, aí o rico que banqueteava todos os dias e o pobre Lázaro, que estava lá sentado à porta, acompanhado dos cachorros, etc., né? Então, uma cena muito forte, e a parábola que desconcerta também daquele empregado, daquele administrador, que roubava ao Senhor, né? Roubava todos os dias. O administrador descobre essa maracutaia, e então diz, meu amigo, dá conta da tua administração, e nesse dar conta da tua administração é tão espertalhão que até engana de novo ao Senhor. E diz que o Senhor louvou a esperteza daquele administrador, que até na última assinatura enganou o patrão, né? Então, dizer, vocês devem aprender da esperteza, né? Para ser
filhos da luz diante das injustiças, diante das situações de morte, etc. Né? Então, temos aí esse capítulo muito bonito, capítulo 16, e depois aí a caminhada para, a partir do capítulo 9, 10 para Jerusalém, até o capítulo 19. Aí, quando vão para Jerusalém, tem que passar pela Samaria, e dizem, não, se ele vai para Jerusalém, nós não queremos saber nada. Aí temos os amigos Tiago e João, que dizem, Senhor, mandamos aqui que chegue um trovão, que chegue aí um raio e parta eles pela metade. Aí disse, espera aí, vocês estão um pouquinho fortes só, você viu? Aí vocês não... E aí diz que foram em outro lugar, etc. Né? Temos o Evangelho de Lucas, nos leva a ir percebendo estes fios, né, do anúncio do Evangelho. Vejam que em Marcos e em Mateus se usa frequentemente a palavra Evangelho, substantivo. Lucas nunca usa o substantivo Evangelho, usa o verbo evangelizar. Isso chama atenção, viu? Então, quando se diz que nos 3 evangelhos sinóticos há toda uma série de correspondências, etc., isso é verdade. Mas Lucas, veja aí que diz, eu também entrei nessa empreitada, mas entrei também com outro viés. Então, temos que ver essa diferença e toda essa caminhada de Jesus para Jerusalém, que é um dos pontos mais característicos, que diz aí que Jesus aí colocou seu rosto como pedernal, que diz, ele tomou uma decisão para valer, vamos a Jerusalém. Quando está na metade do caminho, chegam os fariseus e dizem, colega, tem aí Herodes que diz que é melhor você sair dessa, viu? Esqueça ir para Jerusalém, e então pronto, vai tudo certo. E o que responde Jesus? Vão e digam a essa raposa, Herodes, que hoje e amanhã eu vou realizar curas, milagres, etc. E o terceiro dia vou ficar aqui. Se me procura, me encontra, viu? Então, mesmo com essa ameaça de Herodes, que antes queria ver Jesus, mas aí aparece como que mudou um pouquinho, e vai se reconciliar com Pilatos, quando Jesus vai de Pilatos, que mandado a Herodes, diz que aquele dia se tornaram amigos. Então, é como aquilo lá que, quando o teu inimigo é meu inimigo, você e eu somos amigos, né? Então, aí se tornaram amigos, diz aí o Evangelho de Lucas, muito interessante, né? Depois aí temos o momento da ceia do Senhor, que é muito significativo. Aí quando Jesus está falando para Pedro, esta noite vocês me abandonarão, etc. E Pedro diz, que isso nada, isso para mim é um copo d'água. E aí diz, cuidado, Pedro, que antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar, viu? E aí pronto, chegam, arrestam Jesus, Pedro entra lá naquele pátio para se aquecer um pouco, e tem uma mulher que estava lá também com os soldados, que foi para lá, viu? As mulheres também estavam lá, então vejam aí, estar atentos a toda essa participação do povo, né? E então disse, olha, esse cara estava lá. E disse, não, eu não estava não. Disse, não vi você lá no Monte das Oliveiras. Aí depois chega outro e diz, olha, você também é desse grupo? Não conheço esse homem. Aí chega outro e diz, olha aí, diz, o sotaque dele, viu? O sotaque dele é Galileu, não pode negar, não, ele também é do grupo de Jesus, né? E aí diz que naquele momento, aí o galo cantou, e Lucas salienta uma coisa muito interessante, diz que Jesus, naquele momento em que Pedro acaba de negar e o galo cantou, confirmando aí, assinando, né, a fragilidade de Pedro, diz que Jesus viu Pedro, olhou para Pedro, Pedro lembrou tudo o que tinha acontecido, saiu e chorou amargamente. Esse Jesus que olha Pedro, é muito significativo esse olhar misericordioso de Jesus, que depois disse, olha, como você cresceu na fé, você
se deu esta revisão, você confirme os irmãos na fé. Uma vez que você se converteu, uma vez que você ficou firme na fé, confirme os seus irmãos, etc. Né? Estamos a 10 minutos. Estamos a 10 minutos. Estamos a 10 minutos. A 10 minutos do final. Isso. Então, vou só dizer um slide e acabou. Então, a obra de Lucas, entendendo por obra de Lucas sempre o Evangelho e Atos dos Apóstolos, é colocada assim, como em 3 partes. A primeira parte podemos dizer, de Lucas, olha como para o passado, quer dizer, olha para a história da salvação que aconteceu no Antigo Testamento, e olha toda essa história, que poderíamos dizer assim, tem como protagonista Deus Pai, o Antigo Testamento. Então, olha para ela como tempo da promessa e tempo da aliança. Está olhando para trás, Jesus se situa em continuidade com o Antigo Testamento e coloca essa realidade, participando dessa grande história universal, como tempo da promessa e tempo da aliança. Quer dizer, Deus vai preparando o seu povo para a chegada do Messias, né? E aí, o reinado de Deus a partir da proclamação da boa notícia de Jesus. Então, essa primeira, podemos dizer assim, essa primeira porta, são 3 portas, a primeira porta seria como um olhar para o passado e ver as raízes da história de Israel. Depois chegamos à segunda porta, já situada no tempo de Jesus, o tempo de Jesus Cristo. Aí o tempo do Filho, tempo de Jesus, o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Aí temos a vinda e atividade de Jesus, a proclamação da boa notícia aos pobres, veja aí o capítulo 4, veja aí o capítulo 7, 22, 24, quando João Batista pergunta, manda 2 discípulos, vão e perguntem aí a Jesus, porque estava escutando os sinais que estava fazendo, e vão e perguntem se ele é aquele que deve vir ou temos que esperar a outro. E aí Jesus diz que naquele momento cura cegos, cura leprosos, cura alguns coxos, ressuscita algum morto, e digam para João Batista que evangelizo os pobres, e última coisa, feliz daquele que não encontrar em mim motivo de escândalo. Quer dizer, que não se escandalizar, porque eu estou evangelizando os pobres, e esse Messias, esse Cristo, é exatamente aquele que se identifica com os pobres, que come com eles, que acolhe eles, que perdoa, que mostra a misericórdia infinita do Pai. Então, o segundo momento seria o tempo de Jesus Cristo, e o terceiro momento seria já olhando para frente, primeiro para trás a história do Antigo Testamento, a história da salvação, momento presente, o anúncio de Jesus Cristo, a paixão, morte e ressurreição, né? E depois olhando já para a continuidade dos seguidores e seguidoras de Jesus. Aí temos os apóstolos, temos os discípulos, temos as comunidades e o anúncio saindo de Jerusalém para os confins da terra. Então, esse seria o tempo chamado o tempo do Espírito Santo, o tempo da igreja. Vejam que aí Lucas salienta mais o tempo do Espírito e o tempo da palavra, que é o tempo da igreja. Porque nós temos a tendência um pouquinho de focar aí esse elemento eclesiológico, né? Mas, como digo, Lucas aí nos Atos focaliza muito mais o Espírito, focaliza muito mais a palavra, e diz a palavra ia crescendo, a palavra ia crescendo, a palavra ia crescendo, né? É claro que as comunidades vão crescendo, e estão chamadas a ser testemunhas, mas o foco não é a comunidade, não é a igreja, mas é o anúncio da boa notícia, ser testemunhas do Cristo ressuscitado até os confins da terra, né? Então, temos essas 3 dimensões que, a partir de Conselman, etc., da obra dele, Dermite der Sai, né? O centro do tempo, né?
Então, ele focou esses 3 elementos, mas é verdade que é interessante tê-los presentes, mas também não focar demais no terceiro, como na igreja, porque os Atos dos Apóstolos focalizam muito mais sobre o Espírito, a força do Espírito e a força da palavra. Quero concluir com esta última expressão, dado que estamos na véspera de Pentecostes. Veja que aí temos, no capítulo 2, temos o grande e o primeiro Pentecostes, solene, soleníssimo, né? Aí o capítulo 2, depois vamos retomar em outro momento, mas vejam que no capítulo 4 temos outro Pentecostes, quando Pedro está na cadeia, aí a comunidade está orando e diz que se sente um barulho e o Espírito desce sobre aquela comunidade para dar força, para dar audácia de proclamar o Evangelho. 4:31. Mas vamos para frente. Depois temos no capítulo 8, aí também o Espírito desce sobre a Samaria, o Espírito desce também sobre aquele cidadão que estava a serviço da rainha de Candaces, quando recebeu o batismo. Vejam aí o capítulo 10 e 11, que desce sobre Cornélio, a família dele e todo aquele grupo que estava lá. E um momento significativo dos Atos dos Apóstolos, esse capítulo 10 e 11 até 18, geralmente chamado de conversão de Cornélio, mas é muito mais do que isso. É a conversão de Cornélio, sim, é a conversão da família em sentido amplo que está com Cornélio, sim, e a conversão de Pedro, sim, e a conversão da igreja mãe de Jerusalém, porque Pedro, quando chega a Jerusalém, vai ter que prestar contas de por que ele foi na casa de um pagão, por que entrou, por que comeu, por que ficou uma semana lá, e aí ele levava 6 testemunhas com ele, viu? Disse, olha, aqui tinha meia dúzia de testemunhas que foram comigo. Então, se eles receberam o mesmo Espírito que nós, quem era eu, para impedir e para não entrar, então temos aí uma abertura primeira à universalidade. Depois temos o capítulo 15 para abrir exatamente esse horizonte para todos os povos. E depois aí, no capítulo 19, onde Paulo chega lá e encontra uma dúzia de jovens, de homens lá, que dice, mas vocês receberam o Espírito Santo quando foram batizados? Aí aqueles lá, parece que a catequese foi meio fraca, né? E diz, nem ouvimos falar desse Espírito Santo, né? Diz, então, que batismo vocês receberam? Diz, recebemos o batismo de João Batista, né? Então, aí, vejam aí. E os Atos dos Apóstolos vão mostrar que o Espírito Santo acompanha o caminhar da igreja nos momentos de desafio, etc., etc., isso ontem e também nos dias de hoje, e, portanto, quando enfrentarmos situações difíceis, como diz no capítulo 12, versículo 12 de Lucas, não se preocupem, porque vocês vão receber um Espírito, vão receber o Espírito, vai falar por vocês, e então enfrentem todos os desafios com liberdade, que significa parresia, com audácia, que é a mesma palavra parresia, e aquela atitude de um cidadão grego poder falar em público. Isso se chamava parresia. Falar com parresia era falar com contundência, falar com liberdade, falar com honestidade e coerência, né? Então, essa é a palavra parresia, essa força dada pelo Espírito para sermos testemunhas do Cristo vivo e ressuscitado ontem, nos tempos de pandemia de hoje e nos tempos que vamos enfrentar este 2021, 2022 e o que venha pela frente, que somente Deus sabe como é que vai ser tudo isso. A nós toca invocar a força, o dinamismo do Espírito para sermos testemunhas do Cristo vivo e ressuscitado diante dos desafios que enfrentamos aqui na Amazônia, que enfrentamos lá na Europa, que enfrentam lá na África do Sul, ou em Sudão, ou em Congo,
ou em China, ou no Japão, ou na Alemanha, ou sei lá, em cada continente, em cada país, temos sempre realidades diferentes e, portanto, temos que ficar à escuta, como diz o Apocalipse, com isso concluo, escutemos o que o Espírito diz às igrejas, em plural. E aí, por 7 vezes, no final de cada carta do Apocalipse, dos capítulos 2 e 3, vai dizer: quem tenha ouvidos, escute o que o Espírito diz hoje às igrejas. No final do capítulo 2, versículo 7, no final da segunda carta, da terceira carta, da quarta carta, da quinta carta, da sexta carta e da sétima carta. Quem tenha ouvidos para ouvir, escute o que o Espírito está dizendo, está proclamando às igrejas. Essa é a nossa interpelação a partir de Lucas, Atos, e a partir já também do livro do Apocalipse, que é um livro maravilhoso, e convido vocês também a dar um passeio na próxima semana, dentro de um mês, ou amanhã mesmo, viu? Tá certo. Chegamos ao final. Então, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer agora. Aí o Padre Justino já está à disposição para para responder. Tem umas perguntas aqui, Padre Justino, que chegaram. A pergunta é: qual dos evangelhos o senhor mais gosta? Ai, agora me pegou, né? É só essa pergunta e fácil de responder, eu acredito. É fácil de responder, com certeza, né? Essa pergunta é de Daniel, né? Essa pergunta é de Daniel? Adivinhei, né? Pois é, a pergunta de Daniel, ele me perguntou uns dias atrás e depois manda aí para você, viu? Então, qual era o evangelho que mais gostava? Aí eu fiz um pouco de reflexão, e não é que por acaso ou sem acaso, ou contra o caso, etc., etc., o evangelho que eu mais tenho lido, refletido e meditado era, e foi, e é o evangelho de Lucas. Vou dizer uma coisa que eu me maravilhei. Em 1974, eu era encarregado de formar jovens e acompanhava também os professores, eram professores leigos, né? E eles gostavam de brincar muito com Rabindranath Tagore, que tem uns poemas maravilhosos, e quando nos encontrávamos, eles refletiam, comentavam um poema de Rabindranath Tagore, né? Sobretudo aquele de Cervo Dourado, né? E eles, como estavam namorando, né? Estavam namorando aí, então, o Cervo Dourado, pues vocês já podem imaginar quem era o Cervo Dourado, né? Era a namorada de cada um deles, né? E não sei como foi a questão, inventamos uma noite ir para Pino do Rio, um povoado pequeno, e fomos para lá. Não sei quem conhecia isso, não? Quando chegamos lá, quem disse que tinha energia elétrica? Não tinha energia elétrica, né? A luz de uma vela. Aí Justino explicou para este grupo de professores, eram 8 ou 9, o capítulo 4 de Lucas, o encontro de Jesus na sinagoga de Nazaré. Agora, quando eu reflito sobre isso, eu disse, olha aí que coisa. Depois, outra cena também assim espontânea foi quando, esse mesmo ano, com o padre Otto Fuss, expliquei um pouco essas cenas do capítulo 15 de Lucas, né? Aí então ele me questionou um pouco, e aí eu disse, olha, vamos refletir juntos, etc., né? E contei mais ou menos o que contei aqui esta tarde, né? E depois, em outros momentos, lá em Roma, quando eu fiz a teologia, aí aproveitei para fazer vários seminários, fiz 2 seminários sobre Atos dos Apóstolos e um TCC sobre esse primeiro capítulo, versículo 8, vocês receberão o dinamismo do Espírito Santo e serão minhas testemunhas, começando por Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então, aí eu trabalhei e depois, por casualidade, não sei, na comunidade de Barcelona fizemos 3 anos,
na comunidade do grupo missionário também de Horta, fizemos outros 3 anos. Depois, no grupo de Lesseps, que era outra comunidade, fizemos outros 3 anos, e mais 2 anos de Lucas. Mas também os cursos que tive lá a nível de mestrado, seja lá nos Salesianos, seja no ISCREP, seja no Centro de Estudos Pastorais ou na Universidade de Barcelona, etc. Foram 7 centros teológicos nos quais eu tive lições ou aulas de mestrado, e aí trabalhamos também os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, mas tenho trabalhado aí bastante o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, e quando tenho um minuto livre, aí abro. Depois outra coisa que também me aconteceu, e pensei agora, hoje pela manhã, por acaso, quando voltei, eu fui para a Espanha em 99, quando voltei em 2001 para renovar o visto, né? Aí me encontrei com um pastor da Igreja Batista e me convidou, porque tinha uma reflexão aquela noite sobre o capítulo 16 de Lucas, aquela história do administrador injusto, do administrador astuto, do administrador vai ser o quê, né? E aí foi uma coisa maravilhosa, porque eu estava de férias, tinha vindo para o Brasil para passar um mês mais ou menos, e estava de férias, me convidaram aí, eu digo, e agora vou dizer o quê? Mas aí uma coisa maravilhosa sobre esse capítulo 16, sobre esse administrador que sabia muita gramática, né? Que sabia muita história, que sabia muito bem as matemáticas para poder até na última assinatura fazer uma jogada contra o patrão, né? E depois foi uma coisa maravilhosa, porque acabamos à meia-noite e depois tivemos uma paella que prepararam lá, maravilhosa, viu? Então, se você faz aí 4 horas, porque fizemos, talvez mais, era 7 horas da noite quando começamos, e fomos até meia-noite, foram 5 horas que trabalhamos aí esse capítulo 16 de Lucas, mas depois aí eu me lembrei que tivemos uma paella e já o resto já esqueci tudo, né? Então, eu diria, fico com Lucas, Atos, e assim continuo, viu? E depois, cada vez que leio Marcos ou Mateus, encontro umas pérolas preciosas que exigem um pouco fazer essa leitura narrativa envolvente de todo o Evangelho. Marcos, do capítulo 1 até 16, Mateus, de 1 a 28, João, de 1 a 21, e aí você pode nadar uma semana, um mês, 3 meses, 3 anos, aí depois você pode compartilhar tudo isso, né? Essa seria um pouco a minha experiência e como fui, assim, descobrindo essas coisas, né? Certo. Então é isso, tem mais pergunta aqui. Agora nós estamos a 7 minutos já depois do horário, né? Não sei se o senhor guarda para o próximo encontro ou como é que pode ser feito. Não, eu acho que os nossos ouvintes vão gostar de escutar a última pergunta. Veja aí, não tem uma pergunta de Mayara? Sim, um comentário sobre o Gênesis, de 26 a 28. Capítulo 1, né? Isso. Primeiro, capítulo 1, versículo de 26 a 28. Então, estamos aí no início da Bíblia, né? E estamos no primeiro relato da criação. Aí, no dia 6º, vai falar exatamente: façamos o homem a nossa imagem, como nossa semelhança, e que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou, homem e mulher ele os criou. O texto em hebraico diz mais bem mulher e varão, né? Dizer,
no sentido mais salientando o elemento da diversidade sexual, né? Então, vejam aí a pergunta de Mayara, em que consiste essa semelhança, essa imagem. Vejam que aí nós temos um ponto que nos leva a refletir bastante. Como dizia outro dia, comentando esse primeiro relato da criação, temos aí bastantes séculos de história concentrados. E temos que ver o contexto no qual esse primeiro relato aconteceu. Né? Então, primeira coisa, ser criados à imagem e semelhança de Deus. O texto não diz em que consiste, portanto, depende de nós de perceber a nossa semelhança ou em que, no Antigo Testamento, vai ir dizendo essas características que nos assemelham a Deus. Vejam, por exemplo, o Salmo 8, onde fala exatamente o que é o ser humano, para que você se lembre, etc., etc. Então, você o coroou de glória e esplendor. Então, quer dizer, temos aí o ser humano, homem e mulher, criador como Deus, livre como Deus, responsável como Deus da criação e responsável também de tudo o que acontece. Veja que aí quando diz de dominar, de assujeitar, etc., não está falando de assujeitar um homem ou uma mulher que assujeita ao ser humano, não. Está falando dos animais selvagens, etc. Pensemos, sobretudo, naqueles animais naquela época que eram realmente perigosos, até hoje em dia, né? As cobras, etc., etc., os grandes animais e tudo isso, né? Então, botar harmonia em toda a criação. Vou dizer mais uma coisa, e é a seguinte: no Egito, que nem imagem de Deus, no Egito, que nem imagem de Deus, somente uma pessoa, e é o faraó. O faraó é filho de Deus e acabou, e mais ninguém. Os filhos de faraó e a esposa de faraó não são filhos de Deus. Não são a imagem de Deus. Então, somente o faraó, enquanto ele, né, é considerado filho de Deus. E veja aqui, a imagem e semelhança não está só no faraó, não, viu? Está em todo ser humano, homem, mulher, mulher, homem. Coloquem como na ordem que vocês quiserem. Imagem de semelhança, os dois. Então, não é só o homem que deve ser imagem de Deus ou a mulher que deve ser, mas veja, é o casal primigênio, originário, e não se diz somente deles, porque isso também é outra coisa. Já, então, isso se referia a... Não, isso se refere a todo homem e mulher. Portanto, aí está exigindo um respeito. Essa página bem lida, essa primeira página do relato da criação, bem lida, nos ajuda a evitar tanto feminicídio, nos ajuda a evitar tantas dores de cabeça, para respeitar o homem, a sua mulher, ou a sua esposa, ou a esposa ou a mulher ao homem, e se esposo não é, etc., etc. Então, isso é uma relação de respeito, de amor e de um projeto de ser co-criadores com Deus. Então, aí fica um pouquinho essa contemplação de em que nós, né, por exemplo, Deus é misericordioso, então aí temos um ponto para trabalhar. Deus perdoa, então aí temos outro ponto para trabalhar. Deus vai buscar quem está perdido, aí temos outro ponto, como diz o Papa Francisco, para caminhar. Ele nos amou primeiro. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8, versículo 16. Ele nos amou primeiro, portanto, então vejam aí, esse ser imagem e semelhança de Deus não está colocado num recetário, em umas receitas aí, mas está aberto para nos contemplar esse espelho do Criador, criados à imagem e semelhança dele, e, portanto, cuidadores
e criadores também da beleza, da arte e de tudo mais, né? Então, temos aí como um projeto que, na medida em que nós contemplamos esse rosto de Deus, vamos descobrindo novas setas, novas dimensões que nos ajudam a ser cada dia mais responsáveis pela vida de todos, de todas, das crianças, dos idosos, da natureza, das plantas, dos rios. Agora os igarapés que estão aí entupidos com milhares e milhares de toneladas, né? E temos 30 metros de água, né? Subiu o rio mais tranquilo, né? Até pode chegar a outros 60, mas não tem problema, não. Então, vejam aí um pouco a responsabilidade social de todos, né? Das famílias, a responsabilidade também das autoridades, de tudo isso. Então, como é que vamos sair dessa enchente de 30 metros, né? Então, eu não quero frisar mais esse lado, mas aí não é água só, viu? Um amigo meu dizia hoje que aí debaixo tem uma cobra, não sei quantas, e pode ter uma dúzia com 200 filhotes, viu? Então, uma questão aí, vamos deixar isso, né? Então, aí quem já conhece os rios e tudo isso sabe o que tem aí, né? Então, mas é um questionamento sério, questionamento muito profundo para dizer esses igarapés não deveriam ter chegado onde estão, esses rios deveriam ter sido colocados também, trabalhados de outro jeito, etc., né? Se Ciro desviou o rio lá, né? E entrou para conquistar Babilônia, então também no rio se pode desviar, né? 200 quilômetros para cá, 200 quilômetros para lá, então aí já não chega aos 30 metros, basta com 2 ou 3, né? Mas deixamos aí a criatividade das autoridades que tomem conta, né? E não coloquem só as marombas no final, né? Muito bem. Então, isso aí, convido vocês, esta é minha última palavra, assim como saudação, né? Na véspera de Pentecostes, leia no capítulo 1º e 2º dos Atos dos Apóstolos. Vejam aí que bonito é no capítulo 1º, versículo 15 de Atos dos Apóstolos, onde diz que havia uma assembleia de 120 irmãos e irmãs, e sobre essa grande assembleia, não um número reduzido, né, de uma dúzia ou 13 pessoas, mas 120 pessoas, capítulo 1º, versículo 15 de Atos, desce o Espírito e se realiza o que a profecia de Joel estava dizendo, que vão profetizar. Vejam aí que maravilhoso isso aí, vejam que maravilhoso isso aí, vão profetizar os homens e as mulheres, coisa linda, viu? Vão profetizar as crianças e os idosos, coisa linda. Vão profetizar os jovens meninos e as moças, e vão profetizar os escravos e livres. Eu deixei alguém para fora? Não. Todas as categorias que eu podia encontrar, coloquei dentro. Criança e idoso, pronto, já tem o polo. Depois, homem e mulher, mulher e homem, jovem e moças, e depois escravos e livres. Se ficou alguém fora, me digam quem ficou fora, não vejam aí. Então, o Espírito vem para criar esta nova comunidade universal e se realiza o que Moisés disse lá no livro dos Números, capítulo 11, quando Josué, vendo que 2 caras, Eldad e Meldad, não tinham ido para a reunião, ficaram lá jogando dominó lá no quarto, e depois estavam profetizando. Aí Josué foi lá e ciumento disse para Moisés: veja, Eldad e Meldad estavam fora da reunião quando receberam todos o Espírito Santo, estão profetizando. Proíbe falar. Aí Moisés disse, vejam que coisa linda, tomara que todo o povo fosse profeta. Capítulo 11 do livro dos Números, tomara que todo o povo fosse profeta, retomado depois por Joel e depois realizado no dia de Pentecostes, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, onde a palavra de Pedro foca exatamente
sobre essa universalidade das pessoas que recebe exatamente o Espírito. Então, portanto, temos aí uma fonte, um manancial de vida, de alegria e de esperança para anunciar a todos os povos exatamente este dinamismo do Espírito, para sermos testemunhas em tempos difíceis, em tempos récios, diria Santa Teresa de Ávila, né? Tempos récios, né? Estamos em tempos récios, mas não perdemos a esperança e não penduramos as chuteiras, mesmo com 70 anos. Um abraço, Mano Justino. Pronto. Então, aí, com essas palavras, finalizamos o encontro de hoje. Reforçando os parabéns ao Padre Justino, que hoje está completando 39 anos de sacerdote, de ordenação sacerdotal. Obrigado. E vejo aí que estão mandando de novo parabéns, já tinham mandado antes, e estão colocando obrigado pela partilha da palavra, aí Robert Rosas, depois Raquel, parabéns mais uma vez. Pergunta somente no próximo encontro, Robert, pode perguntar, viu? Pode perguntar 1, 2, 3, mande as perguntas que aí alguém vai responder. Eu não sei se vai ser Almiro ou ser eu, mas vou contar uma história para acabar. Hoje vai ser véspera de Pentecostes, acabo com a história das perguntas. Então, em antropologia teológica, lá na Gregoriana, aí o professor, ao seguir, tinha mandado fazer um trabalho sobre a carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15 a 20. Um hino cristológico muito, muito bonito. Éramos 8 pessoas no grupo, e depois ele disse, depois, por duplas, vocês apresentam o trabalho escrito. Aí fizemos 4, 5 encontros sobre esse hino, né? E depois já ficamos a fazer o trabalho em duplas, um trabalho escrito para apresentar como exigência da disciplina, né? Então aí, Fernando Tracy e um servidor, Fernando era um brasileiro também comboniano, aí fizemos o trabalho juntos. E aí disse, bom, você vai redigir, você podia redigir em várias línguas, né? Eles conheciam várias línguas, então disse, você vai redigir em espanhol tal. Aí eu estava naquela máquina, né? Daquela máquina de antigamente, né? Que você se errava uma vez, aí esse era um problema, né? Quando estava na metade da página ou no final, aí para corrigir, porque você fazia 3, 4 cópias, né? Isso era todo uma invenção aí maravilhosa, né? Eu estava acabando o trabalho, e era 1 da manhã, e eu estava ainda datilografando a conclusão. E aí me chega na minha cabeça, vejam aí, a 1 da manhã, tive uma inspiração maravilhosa. Me chegam 10, 12 perguntas. Eu digo, como é que eu vou colocar isso num trabalho sério que tínhamos feito? E coloco tudo isso na conclusão, vai ficar como perguntas. Aí digo, aí pensei 1 minuto, pensei 2, pensei 3. E se eu colocar que depois do trabalho ficaram algumas perguntas abertas? Maravilhoso. Digo, aí encontrei a chave para colocar essas 12 perguntas. Aí pronto, coloquei as 12 perguntas lá e se ficaram abertas estas perguntas, né? Pronto. Conclusão, aí coloquei o meu nome, coloquei o nome de Fernando Tracy, o meu colega, né? Então, pela manhã, digo, Fernando, assina aqui que eu vou pela manhã, você vai pela tarde, Tracy, né? Então, levo a minha cópia, levo uma cópia para o professor e a perguntas, entrego outra para Fernando, né? Eu vou para lá, entrego a cópia para o professor, digo, veja, aqui está o nosso trabalho de antropologia teológica, digo, eu fiz com o meu colega Fernando Tracy, então, pronto, aqui está umas 10 páginas, etc, etc, né? Aí o professor não tinha tempo de ler tudo isso, mas deu uma olhada, né, nos títulos, né? E fez uma boa impressão, né? Impressionamos o professor, pronto. Me fez 1, 2 perguntas, eu respondi, pronto, maravilhoso, 10, top. Aí depois, pela tarde, o professor, a seguir, ele teve possibilidade, depois do almoço, de ler o nosso trabalho.
uma obra-prima, claro, né? E de ler aquelas perguntas que eu tinha imaginado à 1 da manhã. Aí, quando chega Fernando Trassi pela tarde, disse, vi, vocês trabalharam maravilhosamente, né? Disse, fiquei muito satisfeito do trabalho de vocês, mas vi que ficaram aqui algumas perguntas abertas. Você poderia responder? Aí, pronto, como meu amigo Fernando sabia responder bem, pronto, foi também nota 10, viu? Mas foram 12 perguntas que eu inventei aquela noite, aí pronto, que vieram, né? Não é que eu inventei, vieram aí espontaneamente depois de 2, 3 semanas de trabalho, então vieram aí, e aí meu colega Fernando disse, olha, você fez o que, rapaz? Ele me perguntou todas as 12 perguntas, disse, e você soube responder? Disse, eu saí bem, pronto, então não se preocupem por fazer perguntas, viu? Alguém vai responder. Vai ter algum Fernando Trassi, ou senão algum Almiro Lima da Silva, que vai responder, ou alguma Raquel Rodrigues dos Santos, ou alguma Vanja Oliveira, ou alguma Alice, não sei, etc., etc., ou algum Robert, etc., etc. Não se preocupem, façam as perguntas, mandem as perguntas, e depois nós iremos assim, cada dia, garimpando sobre essa mina de diamantes que temos aí, Lucas, Atos. Curtam esses 2 primeiros capítulos dos Atos dos Apóstolos e depois vamos comentar próximo dia um pouquinho essa experiência. Um abraço para todos, até a semana próxima.